Olá, tudo bem? Meu nome é David Matos, eu sou professor de anatomia desde 2009 e durante esses anos de docência eu percebi algumas dificuldades que os alunos apresentam logo no início do estudo da disciplina, uma disciplina que é essencial na formação do médico veterinário e eu acredito que na vida de qualquer profissional da área de saúde. Para a gente começar a estudar a anatomia, a gente precisa de algumas definições ou padronizações. E uma maneira que tem de executar essa padronização, ou de obedecer, na verdade, essa padronização, é através dos termos topográficos, deixando de utilizar termos usuais como longe, perto, para baixo, para cima e passando a utilizar termos como, por exemplo, proximal, distal, é, lateral, medial, transverso. Então, devido a isso, eu decidi criar esse curso, esse treinamento, de modo a facilitar a vida dos acadêmicos que necessitam dos conhecimentos de anatomia dos animais, não somente de anatomia veterinária, mas da anatomia dos animais como um todo. Para mostrar a importância de como as coisas evoluem e de quanto a anatomia ela já foi estudada para a gente estar onde está, né? Eu vou abordar sobre a história da anatomia veterinária, certo? E o pioneiro da anatomia veterinária foi Aristóteles, né? Ele que criou essa doutrina de morfologia, que ele mostra, né, essa doutrina o seguinte, que é o estudo científico, né, como a gente sabe, que é o estudo da forma, né, basicamente o estudo da morfologia é isso. E aí o que acontece? Quando no estudo da morfologia, quando consegue associar a forma e a função de alguma estrutura, isso permite um aprofundamento muito maior dos estudos. Mas isso é um processo muito lento, né? Para se ter uma ideia, o primeiro estudo de morfologia, né, ou de anatomia comparada surgiu aproximadamente quase 2000 anos após Aristóteles ter iniciado seus estudos, suas pesquisas, somente ali no século XV e XVI, quando saiu a morfologia comparada. Leonardo da Vinci, né, não é só conhecido na anatomia pelas artes, né, pelas suas obras, mas também pela sua dedicação à medicina. O Fabrício da Pendente foi a primeira pessoa, né, o primeiro estudioso a fazer o trabalho de pesquisa sobre a embriologia comparada. Tá? Então, assim, aquilo que hoje a gente tem é muito mastigado e às vezes acha até assim que chegou ao final da linha, é trabalho de longa data. Tá? Então, assim, eu sempre digo que estudar a história não serve simplesmente para saber o que aconteceu, mas serve para servir de reflexão para a gente ver que muita coisa pode ainda ser descoberta. Tá? A gente não está no final da linha, a gente está numa linha de pesquisa, a gente está numa linha de estudos. E com certeza daqui 1000 a 2000 anos a gente também vai fazer parte da história. Tá? Fazendo coisas hoje que a gente achava que era o final da linha, que não havia mais nada a ser descoberto, mas porém isso é um conhecimento contínuo. Né? O aprendizado ou o estudo ele é uma maratona, né? Ele tem que ser mantido o ritmo e continuado, não uma corrida ali de 100 metros que você faz uma explosão e logo em seguida para. Então, Marcelo Malpighi, né, ou Malpighi, né, por causa foi mais de uma das pessoas, né, ou dos pesquisadores que contribuiu para o desenvolvimento da anatomia ou da embriologia. Ele estudou o desenvolvimento embrionário da galinha. Outros pesquisadores, como Richard Owen,
John Friedrich e Caspar Friedrich estudaram também sobre anatomia comparada, né, no século XX. E essa frase, quando eu encontrei, isso me ajuda muito a referenciar ou a explicar. Porque a gente sempre que estuda alguma coisa, a gente sempre quer saber o porquê de estar estudando aquilo. Como quando éramos crianças ou jovens que estudávamos a física, matemática, juros compostos, essas coisas lá na educação básica, a gente perguntava o porquê. Tá? E anatomia a gente também precisa perguntar esse porquê. E existe esse porquê. A gente não estuda anatomia simplesmente para saber anatomia. Tá? Por isso que a anatomia ela não é um fim. Tá? Ela é um meio, ou seja, é um pré-requisito para o sucesso da prática médica. Isso começou a me chamar a atenção quando eu comecei, né? Porque além de atuar como professor de anatomia, eu também faço cirurgias. Eu trabalho principalmente com cirurgia de pequenos animais. E eu comecei a notar nos cursos que eu frequentava e até mesmo depois nos alunos de técnica operatória, de técnica cirúrgica, as dificuldades que existem em saber anatomia. Tá? Então, caminha-se num mundo obscuro, porque a anatomia, quando ela está sendo estudada nas disciplinas, ela está sendo estudada como se fosse um meio, tá? Ou como se fosse um fim, desculpe, não como um meio. Então isso daí precisa ser mudado, essa mentalidade. Eu digo o seguinte, todas as pessoas que atuam principalmente na área médica ou na área clínica da veterinária, né, elas precisam saber muito bem anatomia. Tá? Porque a posição anatômica ou a anatomia como um todo, ela influencia muito, né, o conhecimento da anatomia influencia muito no resultado que você vai entregar para o seu paciente. Tá? Então aqui, e aí o que acontece? A anatomia de animais ou a dissecação de animais, no início ela evoluiu muito mais do que a anatomia humana, porque a dissecação de humanos ela era restrita, né, foi restrita por muito tempo e era proibitivo, né, por motivos religiosos, éticos. Então, assim, raras exceções são conhecidas de estudos anatômicos em humanos. O que se tem relato da primeira dissecação de humanos foi de um feto abortado, e essa dissecação foi feita por Aristóteles. A história também relata que alguns estudiosos faziam a vivisecção, certo? Que é a crueldade de dissecar um indivíduo vivo. Tá? Na história é mostrado o seguinte, que os estudiosos dissecavam criminosos, tá? Ou pessoas fora da lei, eles dissecavam. E apesar da crueldade desse procedimento, isso daí permitiu, na época, um conhecimento mais aprofundado sobre neuroanatomia. Galeno, né, considerava-se médico, né, foi um profissional de referência na época também. Foi um dos descendentes, digamos assim, dos aprendizes também de Aristóteles. E aí o que acontece? Como a dissecação anatômica, né, a dissecação ou a dissecção anatômica de humanos era restrita, eles faziam muito o seguinte, eles dissecavam animais e extrapolavam aquilo para humanos. Então, isso daí levou a muita interpretação errônea. Eles falavam que humanos tinham determinadas estruturas ou determinadas formas conforme eles viam em animais. Tempos depois isso foi constatado, mas por muito tempo
isso era usado como referência, certo? Então, ainda na linha de Galeno, tá, foi publicado um atlas de anatomia, né, que ela foi escrita por Kofo, é, entre mais ou menos 1100 e 1150. E esse livro, na verdade, ele não foi utilizado para estudo em medicina veterinária. Tá? Ele foi utilizado para estudo em medicina. Porque o que acontece? Até hoje ainda é visto assim. Ah, como os suínos têm hábitos alimentares parecidos com um dos humanos, eles são utilizados ainda em faculdades de medicina, muitas vezes, para treinar a técnica cirúrgica. E na época, esse livro, ou esse atlas de anatomia dos porcos, era utilizado por estudantes de medicina. Né? Aqui, ó, nos estudos de anatomia humana, lá em 1543. Foi quando a anatomia humana começou a se desenvolver. Anos depois, né, desses relatos, a John Peyer, né, estudou a digestão dos ruminantes e ele descobriu a presença de tecido linfático, né, no intestino dos animais, que hoje tem as placas de Peyer. Né? Então, quem descobriu as placas de Peyer foi lá Johann Conrad Peyer em 1685. A importância dessas pesquisas, por mais restrito que eram os meios de pesquisa, a capacidade desses homens em levantar informações era muito grande. Tá? E assim, depois de muitos anos de estudo, a anatomia dos animais ela passou a ser um pré-requisito para a prática veterinária. Até então, não era. Tá? Os veterinários da época, eles estudavam ou exerciam a sua função sem uma necessidade básica, que era o conhecimento da anatomia. Então, há poucos anos isso passou a ser pré-requisito. Em 1598, deixa eu tirar isso daqui. Em 1598, Carlos Ruini ele publicou um dos livros de mais referência, né, ou mais relevância sobre cavalos. Tá? Ele falava de anatomia e de enfermidade de cavalos. E esse livro ele passou a ser realmente utilizado, ele foi copiado, plagiado, editado, mas ele passou a ser realmente utilizado praticamente 150 anos após a sua publicação, quando foi criada a primeira academia de veterinária. O criador, né, da primeira academia de veterinária foi Philippe Etienne Lafosse. Na época, para ele criar essa academia de veterinária, né, lá em Paris, no ano de 1767, ele utilizou de recursos próprios, porém a ideia dele, o empreendimento dele, não foi adiante, certo? Mas foi nesse momento aqui que ela passou a ser utilizada. Anos depois, foi notado, né, a importância da anatomia como uma disciplina, certo? E não simplesmente como um complemento a alguma coisa. Viram o seguinte, para eu entender patologia, para eu entender fisiologia, para eu entender clínica médica, para eu entender clínica cirúrgica, para eu entender uma série de disciplina, o que aconteceu? A anatomia ela passou a ser oferecida antes, ou ser oferecida na verdade como uma disciplina independente, tá? Como decorre até hoje. E aí assim, isso foi
se delongando, se delongando, se delongando, até que 1822 foi publicado o primeiro livro de referência, né, na Alemanha, sobre anatomia dos animais. Então, se a gente for ver, isso é muito recente, tá? Embora seja um estudo anatômico ou estruturas que praticamente não modifica, a pergunta que fica sempre é o seguinte: o que a gente realmente sabe sobre anatomia? Anatomia macro, o conhecimento é muito significativo, mas as relações entre órgãos, né, entre estruturas, realmente estão claras da forma que a gente estuda hoje? Em 1968 aconteceu ou foi publicada a Nómina Anatômica Veterinária. O objetivo da nómina, o que era? Era o seguinte: unificar os nomes, simplificando. Por exemplo, numa região, né, do planeta estudam anatomia, em outra região também estudam anatomia. E aí o que acontece? Por exemplo, o estudo do húmero. Na Alemanha, eles davam um nome a um acidente anatômico. Em outra parte da Europa, outro nome. E aí o que aconteceu? Essas nomenclaturas diferentes, elas não estavam somando entre si para a evolução da anatomia. Aí foi nesse período aqui que eles decidiram publicar ou fazer essa nómina anatômica veterinária, que a partir disso daí foi unificado o nome das estruturas de anatomia, né, das estruturas anatômicas como um todo. E aí cada país ficou responsável em traduzir aquele nome para sua língua natural. Tá? Então isso daqui foi um passo muito marcante para a evolução da anatomia veterinária e da veterinária como um todo. Porque imaginem o pessoal que está vendo aí, você estudar uma técnica cirúrgica, por exemplo, em 2 ou 3 livros diferentes. E digamos que você esteja estudando a técnica cirúrgica para fazer uma gastrotomia, né, uma abertura ali da parede do estômago. Imagina se cada um desses 3 livros desse um nome diferente para cada estrutura ser utilizada. Você não iria conseguir, ou seria muito difícil conseguir reunir informações para que essas informações se somassem. Você ia perder muito tempo interpretando aquilo dali até conseguir executar isso. Ok? Muito obrigado, gente. Isso daqui é o início, né? É só a história da anatomia, é uma parte da história da anatomia que eu acho interessante ser compartilhada. Tá? Não é um assunto que eu acredito que seja um divisor de águas na formação de um profissional veterinário, mas ele serve para refletir. A partir daqui a gente vai começar a se aprofundar mais nos assuntos da medicina veterinária, nesse momento, por exemplo, em termos topográficos, né?